Olá, boa noite, pessoal. Para quem está entrando agora no Facebook da UpTV, estamos com o programa Sim Solution no ar. Já estamos entrando no nosso terceiro bloco. Você que não assistiu os outros dois blocos, nós tivemos aqui a presença do Atos Valeriano, ele que é da empresa GFB Segurança, falando sobre segurança no controle de acessos. Também no segundo bloco nós tivemos a presença da Melina Alvarez, ela falando sobre os cuidados e manutenção de jardins em condomínios. E agora estamos entrando aí no terceiro bloco, é um momento jurídico. É papo sério aqui, mas de uma maneira divertida, né, Mauro? Pois é, tivemos o Atos, né, que é um dos três mosqueteiros aqui. Te falamos sobre jardinagem, paisagismo, um assunto extremamente agradável, né, para a nossa qualidade de vida. E agora também nós vamos falar um assunto sério, mas é sério assim, é sério porque, mas resolve, né? O importante é isso, né? É importante você ter a solução para as coisas. E hoje a mediação vem como uma grande solução jurídica, né, para o condomínio, porque que é um universo muito particular, é um pequeno Brasilzinho, né? Cada condomínio tem seus problemas e que tem que ter essas demandas, têm que ser resolvidas com o mínimo de custo possível, mais otimizadamente falando possível, e mantendo uma coisa que eu sempre comento quando a gente fala de mediação, que é o produto final da mediação, é a diminuição do desgaste entre as partes, que moram normalmente no mesmo local. E isso é um ganho espetacular. Isso mesmo, nós trouxemos agora, então, Ana Luísa Pretel e também a convidada dela, Vanessa Muniz, que nós vamos apresentá-las já já, elas já vão falar com a gente, mas antes disso, nós vamos aí também, mais uma vez, reforçando que nós estamos ao vivo nas três plataformas, Facebook, YouTube e no nosso site da UpTV. Você que quer aprender, que quer buscar informação, que quer aprimorar o seu conhecimento, busque lá na página da UpTV, né, no nosso canal do YouTube, que você vai encontrar na nossa playlist Sim Solution diversos, assim, mas muitos programas, muitas entrevistas, muita informação, muito conteúdo. E assim, gente, tudo de primeira qualidade. Grandes convidados nós trouxemos aqui, pessoas assim, desde autoridade até pessoas assim autônomas, grandes profissionais, empresas, muitas pessoas, autoridades passando por aqui no Sim Solution, nesses 4 anos de sucesso. Então, você que quer aprender, quer buscar informação, vai lá no nosso canal do YouTube e aí se inscreva no nosso canal, porque aí você vai ficar sempre ligadinho em todos os programas Sim Solution que entrar no ar e você vai aprender muito com a gente. Também convidamos você para participar na nossa fanpage da UpTV, onde lá você pode mandar suas mensagens, mandar seus comentários, mandar perguntas para os nossos convidados também. Fica aí também esse convite, porque muitas pessoas entram e também dão indicações de outras empresas, fazem sugestões de pautas. É muito importante todos esses canais abertos para você. UpTV sempre inovando. E agora vamos então falar com as nossas convidadas. Primeiramente ela, nossa grande amiga, parceira, Ana Luísa Pretel, ela que é advogada, mediadora e conciliadora, mais uma vez aqui com a gente. Vocês que já conhecem a Ana Luísa Pretel, sabem que ela vem sempre falando com muita propriedade, porque ela é uma das precursoras na área de conciliação, mediação e arbitragem. Muito obrigada pela tua presença, Ana Luísa Pretel, mais uma vez no programa Sim Solution. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, né, para que a gente consiga continuar falando para as pessoas e divulgando a conciliação, a mediação e a arbitragem. Isso mesmo. E também ela trouxe uma convidada hoje, que é também, além de advogada, síndica profissional, também atua como consultora em gestão condominial. Seja bem-vinda, Vanessa Muniz, aí nesse bate-papo, porque eu tenho certeza que vai ser muito legal e vocês vão aprender muito com a gente. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje, ao lado de vocês, principalmente ao lado da Ana, que, além de minha amiga, foi minha professora na área de direito, mediação e arbitragem, direito também, porque acaba estando envolvido.
Então, vamos trocar figurinhas aqui, porque eu acho que a dinâmica vai ser boa. Obrigada. Agora, a Ana Luísa Pretel, a gente sabe que ela está sempre envolvida aí com vários eventos no Brasil inteiro. Ela vai de norte a sul do Brasil, convidada no Brasil inteiro, realmente, porque é uma pessoa que tem conhecimento naquilo que faz, né? E se tornou realmente um ícone dentro desse segmento. Então, eu queria que você, Ana Luísa Pretel, começasse a falar sobre a importância hoje da conciliação, da mediação, e também mostrasse esse diferencial da arbitragem, que muitas pessoas confundem bastante essas nomenclaturas e não distinguem bem o que é que num momento que precisa, numa situação que acontece dentro do condomínio. Hoje, a mediação e a conciliação, elas são muito parecidas, vamos dizer assim, né? Nós já esclarecemos isso aqui algumas vezes, mais doutrinariamente, né? Então, no Brasil existe essa diferenciação, em outros países não existe. Aqui a gente diz que a conciliação é utilizada para casos mais pontuais e que a mediação para as relações mais continuadas, entre outras diferenças. Então, dentro do condomínio, normalmente nós utilizamos a nomenclatura mediação condominial. Por quê? Porque as relações são sempre continuadas, né? As pessoas continuam convivendo diariamente. Mas a conciliação e a mediação, ela é autocompositiva. Então, tem que ter a vontade das partes. E o conciliador, o mediador, ele está ali para poder ajudá-las a encontrar uma solução melhor, né? Mas são elas que decidem, são elas que vão dizer qual é a melhor solução. Então, qual é o prazo, qual é como é que eles vão, o quanto vão pagar, qual o prazo, ou se for um barulho de cima para baixo, como é que vai resolver, se vai mudar de quarto, se vai mudar de andar, como é que vai ser feito, são eles. Na arbitragem é diferente. Na arbitragem você tem um árbitro ou arbitralista, como as pessoas gostam de ser chamadas, né? Para não confundir com o árbitro de futebol, entendeu? Então, assim, mas o árbitro é o que comumente a gente chama. E, assim, onde esta pessoa ela vai decidir a questão. Então, existe todo um procedimento a ser cumprido, e aí as partes podem escolher o árbitro ou árbitros, né? E essas pessoas vão sentenciar. Então, aí não tem nada de amigável, aí é o contencioso. Em vez de você ir para o judiciário, você escolhe uma câmara arbitral ou um árbitro, tá certo? Que é o setor privado. O poder judiciário ele é público e aí a arbitragem ela é no setor privado. Então, por que eu posso? Quais são as diferenças básicas? O juiz eu não escolho. Eu vou lá, é distribuída a ação, a gente não escolhe o juiz. Os árbitros eu posso escolher. Então, hoje, eu tenho lá um problema com plantas, né? Vamos prestigiar a nossa amiga aqui. Dentro de um condomínio, eu preciso que, se for escolhida a arbitragem, provavelmente, se for um problema de vazamento na laje em função de plantas, eu preciso de alguém que entenda de plantas. Se for para o judiciário, o que o juiz vai fazer? Vai nomear um perito. Se eu posso escolher uma arbitragem e ela fizer parte de uma câmara ou ela for árbitra, eu posso chamá-la, desde que a outra parte concorde, né? Você tem aí todo um procedimento, né? Tem que estar constando em contrato ou fazer um compromisso arbitral. Aí tem todo um procedimento, mas, assim, de uma forma geral, eu posso escolher. Então, eu tive um problema no meu condomínio, a Vanessa está dizendo que não, que o problema não é da planta, e eu estou dizendo que o problema é da planta.
a gente pode nomeá-la para que ela decida. Ó, a planta entrou na laje, estourou a laje, não estourou a laje. E qual é a grande vantagem? É mais rápido, é mais célere, né? E é confidencial. Ninguém fica sabendo. Né? Então, essa é a diferença. Quando você tem pessoas que procuram o judiciário, qualquer um entra lá e a gente coloca lá, Liliane. Ah, deixa eu ver o que a Liliane tem de processo. Vanessa, o que a Vanessa tem de processo? A Ana, 1 hora. Agora, se for na arbitragem, as pessoas não sabem. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Betel, é o seguinte. São perguntas que as pessoas costumam fazer para a gente. E não ficam expostas, só, né? Não é que é no sentido de esconder, Sim, é no sentido de não ter a privacidade mesmo. Da privacidade mesmo. Então, assim, a primeira pergunta, eu vou fazer algumas, aí você vai respondendo na sequência. Então, a primeira é assim, a arbitragem, ou a mediação, ela pode e deve estar prevista dentro da Constituição do condomínio, Da convenção? Da convenção do condomínio. Seria a primeira pergunta. Ela pode estar, inclusive, no regimento interno, porque qualquer uma das duas são procedimentos. Como sendo um gatilho. São procedimentos. Primeiro gatilho antes de... Tem colegas que discutem, que acham que tem que estar na convenção, mas, assim, eu entendo que no regimento é possível, porque ela vai regrar de como aquelas pessoas irão resolver os seus conflitos. Mas ela pode estar na convenção? Pode. Tá. Pode. Se tiver, melhor. A segunda pergunta é, quem, né, que chama ou determina a arbitragem? Por exemplo, é o síndico? Se você tem uma demanda entre 2 condôminos, por exemplo, tá? Ou entre o condômino e o condomínio, né, quem é que vai buscar a arbitragem ou a mediação? Então, por exemplo, se for a mediação, que é autocompositivo, você tem lá que as pessoas podem querer essa mediação e qualquer uma delas chamarem. A arbitragem é a mesma coisa. Mas quem paga isso? Quando pode ser, eu quero, mas a outra parte não quer. Se eu quero, ou então, assim, na mediação, se eu quero, a outra parte não quer, não tem. É exatamente essa é a pergunta. Não tem. Tem que ser consensual. As pessoas têm que querer resolver os seus problemas de forma consensual. Tá? Na arbitragem, tem que estar sempre constando que vai ser resolvido o problema por arbitragem. Então, por exemplo, eu posso colocar que o condomínio da Vanessa contratou a empresa dele para fazer segurança. Tá? Neste contrato, eu posso eleger a Câmara XYZ para que, se tiver qualquer conflito entre eles, em vez deles irem para o judiciário, eles vão para esta Câmara. A gente sabe que você tem a decisão da arbitragem, ela vale, né, como uma decisão judicial. Exatamente. Mas ela, mesmo assim, mesmo depois de arbitrada, pode ser contestada pela outra parte judicialmente? Não. Hoje está pacífico. A não ser que ela tenha determinados vícios. Tá? Então, assim, mas a decisão do mérito não pode ser contestada. Você escolheu a arbitragem, você fica com a arbitragem. Tá, quer dizer tá? que hoje é pacífico nos tribunais, tá? Esse entendimento. Não tem. Porque senão eu discuto aqui. Bom, eles tiveram litígio, aí, né, a Vanessa ganhou. Muito bem. Ele fez uma carinha diferente, gente. A Vanessa ganhou. Aí ele fala assim, não gostei, agora eu vou para o judiciário. Não pode. Tá. Né? Então, assim, depois que está escolhido, está escolhido. Entendi. Né? Então, porque isso é importante para justamente a pessoa ter esse entendimento. Né? Porque você, quando você escolhe, tem que ter seriedade na sua escolha, porque vale. Exatamente. Né? A decisão é acatada judicialmente. Você não pode... Claro,
Eu acho que acredito, pode recorrer como recorre em Não, a outras instâncias, arbitragem, ou a não, sentença também? arbitral você não recorre. Ah, não recorre. Só tem um recurso que pode ser colocado, que é tecnicamente, né, são os embargos de declaração. Então, algum ponto que ficou obscuro, alguma coisa assim, você pode pedir para esclarecer, mas você não pode recorrer. E isso também é diferente do judiciário, que daí você vai para o 2º grau, depois vai para não sei onde. Acaba sendo mais rápido, né? Muito mais rápido. Porque Muito você tem mais tantas rápido. instâncias de Muito mais rápido. Então. Custo-benefício. E você consegue, por exemplo, se você precisa de uma perícia técnica, as partes decidem quanto tempo que elas precisam para efetuar aquela perícia. Então, muitas vezes... E acompanham, né? Aquilo de Sim, perto. sempre. De um lado, tanto no judiciário como na arbitragem, acompanha a perícia. É que no judiciário, a parte, ela depende do advogado para toda e qualquer informação. Ela não está ali. Parece que a gente, quando você está recorrendo ao judiciário direto, você fica com um tradutor e intérprete o tempo todo que ali que é o seu advogado, né? Então, você, de alguma maneira, o leigo, que o cara não entende de lei e tal, ele fica muito out do problema, sendo que eu percebo que na arbitragem você fica mais próximo, você opta, você escolhe, você e a outra parte. São as partes que escolhem. Então, quando eu falo técnica, assim, que às vezes a pessoa sabe que ela precisa de um documento que vem de um outro país e que vai levar X tempo, ou que tem que resolver uma questão primeiro com uma outra pessoa para depois solucionar aquele caso. Então, as partes envolvidas na arbitragem são elas que determinam os tempos que serão feitas as coisas, todo o procedimento. E me diga, você já utilizou isso como síndica profissional? Como foi essa experiência? Conta um pouquinho para a gente. Então, com a arbitragem nunca utilizei, né? Ainda não precisei, mas alguns contratos que eu faço no escritório, também atuo como advogada, os meus clientes optam, ao invés de escolher o foro de eleição judiciário, câmaras arbitrais. Nunca precisei utilizar, mas nos contratos a gente já faz constar. Nos condomínios, especialmente, eu utilizo as ferramentas da conciliação e da mediação, porque nos condomínios é um universo de problemas, né? São muitos atritos, muitas discussões, problemas. Que se for para o judiciário, obviamente vai demorar mais, as partes vão se desgastar física, psicologicamente, e acabar não tendo um fim para aquilo, principalmente lidando com o condômino, os vizinhos. Eu falo o seguinte, que o parente mais próximo do condômino é o seu vizinho. Né? Então, o que eu faço? Eu utilizo as ferramentas do curso, eu fiz o curso com a Pretel, e todas as ferramentas que ela passa na formação, eu utilizo diretamente nos condomínios para a solução dos conflitos, para que efetivamente eles vivam em harmonia condominial. Então, por exemplo, eu tenho um problema de um vizinho do apartamento de cima que tem cachorros, e o de baixo, efetivamente, não gosta de cachorro, então ele já reclama do cheiro, que passa pela varanda, reclama do latido, reclama das pegadas do cachorro. A gente sabe que condomínios mais novos acaba tendo uma economia, então as lajes são mais finas. Então, eles mandam de primeira advertência, não resolve, manda uma segunda advertência, aí a gente pede uma prova, efetivamente, antes de multar, para não sair efetivamente dando advertências e multas aleatoriamente, porque a gente sabe que muitas vezes o condômino não tem uma tolerância para aquilo, e para viver em condomínio tem que ter um pouco de tolerância, sim. E aí a gente chama para conversar, né? Antes de aplicar a multa, que é a penalidade máxima dentro de um condomínio, eu normalmente chamo para conversar. De que forma? Eu procuro o primeiro condômino, aquele que fez a reclamação, falo, olha, você gostaria de uma conversa, numa mesa redonda, na sala da administração, junto com o seu vizinho? Aí ele fala, mas não vai resolver. Eu falei, escuta, o senhor está aberto a isso? Confie em mim, que eu vou usar de todas as ferramentas para a gente evitar um atrito maior. Porque tem condômino que acha assim, bom, eu paguei a multa, dane-se, desculpa a palavra, mas não quero mais saber. Eu vou pagar quantas multas forem. Ele esquece da figura do condômino antissocial, isso é outro assunto, e chama o vizinho, aquele infrator.
E aí, numa mesa redonda, a gente tenta uma composição. E, normalmente, eu nunca tive problema, efetivamente, de ter uma negativa, a gente consegue conciliar, mas com as ferramentas certas. Não é eu vejo alguns síndicos falando assim, a gente chama para uma conversinha. Conversinha não resolve, né? Conversinha não é muito profissional. Atrapalha, inclusive. Exatamente, porque aí você começa a tomar partido das coisas. E com as ferramentas próprias que o curso de mediação, que a formação de mediação, conciliação, mediação e arbitragem nos dá, o síndico ele tem ferramentas para efetivamente resolver a questão. Porque quando eu chamo os condôminos para essa conciliação, inicialmente, eu chamo para a solução, para resolver. Tanto é que eu nunca tive problemas com relação a isso. Demora lá umas 2, 3 horas, muitas vezes. É uma pré-mediação. Já é a primeira, mas muitas vezes eles precisam olhar um nos olhinhos do outro para pedir, às vezes, um pedido de desculpas. Você sabe o que eu percebo? Assim, primeiro, antigamente usava-se mediação e arbitragem em problemas menores, né? Porque tem problema que realmente para o judiciário é incrível, né? Tem gente que gosta, né? Que é o reclamador profissional, né? O cara é um baita de um chato, tem gente para tudo, né? E vai na justiça mesmo, e são reivindico, acho que não tenho nada contra reivindicar o direito deles, e que seja uma coisa relevante. Você vai parar um judiciário, causar um custo que é caro, né? Caro. Um processo caro, demorado, desgastante, por causa, às vezes, de um cachorro, por causa de uma demanda tão irrelevante, né? E depois eu percebo também que você tem aquele condomínio que não entendeu que quando você mora num condomínio, você, em função de ter todas as benesses do condomínio, como a segurança, etc., você abre mão de coisas, né? Abre mão de coisas da sua vida pessoal e particular, né? Alguma coisa da sua privacidade. Você tem que aprender a conviver. Quer dizer, você está morando num condomínio, né? Você está morando numa comunidade, mas não quer agir como tal. Quer dizer, não existe isso, né? Você não pode ter os dois mundos num só. E isso parece bobagem a gente falar agora, mas é muito comum. É o problema que a gente mais enfrenta. E o outro problema é o síndico não está preparado para lidar com pessoas. Quando eu comecei a falar de mediação para síndicos, levei, para variar, alguma pedrada, né? A gente sempre leva uma pedrada. Se faz uma coisa diferente, nova, as pessoas... É um segmento novo, vamos dizer assim, a aplicação... Exato. Então, assim, mas o síndico ele não pode ser mediador porque ele é o representante do condomínio, ele está envolvido. Evidentemente que, se ele estiver envolvido enquanto representante, ele não irá ser o mediador, né? Ele chamará um mediador que também tenha as especificidades condominiais necessárias, porque não adianta um mediador que está acostumado com família e mediar qualquer coisa dentro de um condomínio. Vai dar problema, né? Eu sempre aviso, gente, não vai achando que vai ser fácil, que não vai. É que tem uma lei fantástica, chama-se bom senso. Né? Então, assim, então, quando ela síndica, ela faz a mediação, ela faz a conciliação, não é aquele procedimento, como que eu posso dizer, não é formal, né? Ela, com as próprias ferramentas, ela vai e consegue aquele acordo sem precisar de toda a formalidade. Então, ela evita essa ideia. É por isso que eu falei que é uma pré-mediação. Ela evita que aquele conflito continue andando. Ela evita. Porque e quanto mais cedo, melhor. Com a ferramenta, ela consegue evitar que aquele conflito tenha a escalada. Tecnicamente, a gente chama de escalada. A escalada do conflito vai só aumentando. Né? E você tem eu repito, né, a lei mais importante, seja no judiciário, seja na vida, seja no condomínio, chama-se bom senso, né? As pessoas têm que aprender a ter bom senso. Mas é que não vende na farmácia. Não vende na farmácia, mas você consegue adquirir com uma certa
observação, né? E outra coisa, quanto mais cedo, melhor, é que nem doença, né? Você vai deixando aquilo proliferar, é pior. Né? Exato. A tal da escalada que você se refere, quer dizer, aí você reclama enquanto o cara tem um chihuahua, daqui a pouco ele tem um chihuahua, um dálmata, um doberman, um pitbull, e ninguém fez nada. O cara tem um canil, não é? É outra demanda. Esses outra dias de um condomínio, Isso uma acontece, cobra enfim. caiu de uma A varanda cobra, na outra. que a bom, cobra. né? E no Rio, essa semana, colocaram num grupo do WhatsApp que um jacaré de papo amarelo entrou no encanamento, porque a mudança de maré, e eles estão procriando, eles vão atrás de comida, eles entraram na tubulação do condomínio lá na É uma Barra. coisa. O trabalho do síndico, eu falo que ele é árduo, né? Ser síndico é padecer no paraíso depois, né? Porque lidar com os conflitos internos das pessoas e os externos, porque são 2 conflitos, o interno e o externo. Colocar na mente do condômino que os interesses coletivos sempre vão se sobressair sobre os individuais é muito difícil, porque ele acha que, ele esquece muitas vezes que a área comum do condomínio é a extensão da casa dele. Quando ele quer que seja a casa dele, ele vai fazer que seja a casa dele, e quando ele quer que seja do outro, vai ser a casa do outro. Então, E lembrando que a casa dele, estando dentro de um condomínio, mesmo dentro da casa dele, ele deve o respeito. está sujeito. Está sujeito e deve o respeito aos seus vizinhos, né? Sim. Então, quando você for, o conselho que a gente dá quando você for morar num condomínio é se você está preparado para morar num condomínio e abrir mão dessas coisas. Se você quer morar numa casa, e você pode optar por morar numa ilha, também sozinho, que é Mesmo muito lá mais vai ter fácil, você não vai ter que problema. mediar com nada. Né? Mas quem cria conflito, se ele for morar numa ilha, ele vai brigar com a árvore. Vai brigar também. Mas aí é mais fácil, entendeu? Aí, porque a árvore não reivindica tanto, não reclama tanto. Porque tem gente que é muito social. Mas assim, o que a gente mesmo. quer salientar, né, eu acho, as pessoas sempre falam assim, mas o síndico pode? Pode, ele evita a escalada do conflito. Agora, se ele não tiver perfil, ele já chama direto um conciliador e um mediador de fora. Tem que ter perfil conciliador, porque senão vira briga. Se ele não entender que a massa condominial tem que viver em harmonia, e ele pode e deve, eu entendo, tentar evitar esses conflitos, e quando começa, logo no comecinho, para evitar o efeito escalada, minimizar tudo isso, eu acho que o síndico tem por obrigação fazer isso. Não basta somente mandar advertências e multas e achar que vai ficar tudo bem. A gente está lidando com seres humanos, são famílias ali. E o síndico também saber avaliar. Eu tive uma experiência como síndico, e muito cedo eu tive uma experiência, eu sempre conto aqui, que foi muito toresca, uma coisa estranha mesmo. Eu tinha uma demanda de um cara que ele escutava um barulho que ninguém escutava. E eu falei, mas cara, a primeira coisa que você faz é maluco, né? Ele escutava os barulhos em umas horas estranhas. Mas eu tive o respeito por ele de começar a investigar aquilo. E demorou. Chegou um momento que ele estava enlouquecendo com o barulho e ia mudar do apartamento. Uau. E eu não ouvia o barulho, e ninguém ouvia o barulho. Eu levava as pessoas. Eu falava, quando você escuta o barulho, você me chama. Aí ele chamava, está ouvindo? Eu não ouvia nada. E, no final, ele tinha razão. Ele tinha um problema de sensibilidade excessiva de ouvido, e aí, com o decibelímetro, que é um aparelho que você usa para medir sons e tal, eu comecei a escutar esse ruído que era uma vibração causada pela prumada da bomba de recalque. Uau. E a bomba de recalque não estava com coxinho de quebrado. E aquela vibração, aquilo entrava no a frequência entrava na cabeça do cara, que enlouquecia ele. Você vê, e eu achando que ele era maluco, né? Você não tem noção que esse cara me agradeceu, mas a partir daí eu passei a prestar um pouco mais de atenção. Que às vezes o cara pode não ser maluco. Pode ser também maluco. Mas quando eu fui síndica, eu brincava, falava no condomínio, olha, se eu estiver no condomínio, ninguém precisa me interfonar, eu já escutei o barulho. Você tem ouvido eu bom, já né? escutei o barulho. Então, assim, não precisa avisar, eu já escutei o barulho. Mas era uma patologia e as pessoas dele, têm essa coitado. sensibilidade mesmo. Né? Uns mais, outros menos. Era uma patologia dele, ele tinha uma sensibilidade excessiva. Eu escuto muito bem, e ninguém escuta, não é que eu não escutava, né? Mas o aparelho foi capaz de escutar. Não, mas assim, o condômino ele quer também ser ouvido na essência.
Porque muitas vezes ele acaba arrumando até um conflito, porque ele fala, mas você não está me ouvindo. Justamente eu já tive um problema desse, mas você não está me ouvindo. Eu falava, não, mas espera um pouquinho, então eu vou no seu apartamento e vamos descobrir juntos. Aí ele já fala, opa, espera um pouquinho, ela quer resolver o problema. Ele fala, meu vizinho é maluco, ele está falando que eu estou fazendo assim, assado, mas eu não estou. E aí, uma vez, foi uma situação bem interessante, porque era 2 apartamentos de cima que faziam barulho e ele, coitado, levava toda a culpa, não era ele, eram os 2 apartamentos acima do dele. E aí, se eu não tivesse tido o cuidado de ficar no apartamento dele, sei lá, umas 2 horas, porque, né, o café e biscoito não parava para eu ficar lá as 2 horas. Imagina, a gente fala isso brincando, mas fiquei as 2 horas com ele. Ele falou, olha, você está ouvindo? Eu não faço nada. Aí a vizinha de baixo ligava na portaria. Não, porque ele está fazendo barulho, que era 2 apartamentos acima. É porque o som ele tem uma característica ondulatória. Exatamente. Exato. Então, às vezes, um som que é feito aqui, você não escuta do lado, mas ela escuta perfeitamente, justamente pelo comprimento das ondas. Eu fui aprender isso depois do problema, né? Às vezes, eu me lembro quando eu fazia... Eu sou arquiteto, então eu já fiz muita coisa de casa noturna e tal. E o isolamento acústico é muito interessante, porque, às vezes, o vizinho não escuta. E o cara, um quarteirão, se escuta na sala dele. Exatamente. Né? E você tem que saber como é que você resolve esse problema. E, sem sombra de dúvida, eu acho que o barulho é o que mais incomoda. Enche Quando o o saco. barulho é um problema, é um dos grandes vilões aí para poder resolver os conflitos. Mas tem outros também, né? Sim. Hoje, essa semana, o que mais está causando são os animais de estimação, né? Que são os filhos de patas. E aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E hoje até a própria legislação está flexibilizando bastante com relação aos animais. E tem aquela situação, porque o cara deixou uma pata marcada no chão, mas o outro, o ser humano, foi lá e deixou também uma marca no chão. Não, mas não pode, porque o cachorro aqui não pode, mas espera um pouquinho, o ser humano também. Então, você tem que entrar em algumas, né, nuances. O que é higiene, o que exatamente, é comportamental. Exatamente, né? você tem que entrar em tudo. E você tem que estar aberto a ouvir. Tem que levar cobra na coleira. Né? A Cobra na caiu. coleira. Você já Esse negócio de você cobra pensa, você está na solta, sala não tá- da tua casa e a cobra cai de cima? Não, é cobra Eu tive um solta não caso rola. que a criança, a mãe levava a criança na coleira, uma coleira para não cachorro perder, solto. porque ela já tinha perdido no shopping, e o cachorro solto. Aí, uma reclamação em massa. Porque maus tratos, a mãe coloca a coleira na criança e o cachorro está sem a coleira. Daí eu pensei, meu Deus Criança é do o céu. demônio, né? Vamos ver como é que a gente Demônio. vai lidar com isso. São muitas situações. E se o síndico ele não tiver esse preparo, eu recomendo de verdade, dou muita consultoria para outros síndicos, não tivesse ouvir na essência com as ferramentas da mediação, ele acaba se dando mal, porque muitas vezes o condomínio acaba sendo alvo de ação judicial com a ideia de que o síndico é inerte. Aí eu sempre falo o seguinte... Essa também é uma... Eu sempre falo o seguinte, um bom inerte serve para quê? Aí meu filho de 11 anos, ele responde, mãe, não serve para nada. Eu falo, exatamente, a gente está nesse mundo para fazer a diferença. Então, se o síndico ele não ouvir na essência e buscar as ferramentas da mediação para tratar de assuntos do condomínio, que muitas vezes fala, não é obrigação do síndico, isso aí eles que resolvem entre eles. Essa é passiva, né? Sim, também. De ser judicial. Exatamente. Né? Aí você vai esperar uma ação judicial para agir, se você pode, logo no começo, evitando, porque a ação judicial é uma das consequências do efeito escalada que a Ana traz. Ela fala isso o tempo inteiro. E a ação judicial ela é traumática. Quem mais ganha em tudo isso é o advogado. Eu sempre falo isso. Quem mais ganha é o advogado. As partes vão ter que se encontrar depois no condomínio. Eu gosto muito, porque eles falam assim, advogado é engraçado, né? Eu adoro escutar advogado, porque eles ganham o dinheiro deles, né? Eles falam assim, mas escuta, e aí? 50% de chance. Até meu filho sabe que 50% eu sempre tenho, né? Mas é tão fácil, né? Mas esse que te fala, 50% né? de chance, esse é um bom advogado. Você fuge daquele que fala que a causa é ganha. Pior ainda. Aí você sai correndo. Porque Porque como é que você vai saber que a causa é ganha se quem vai julgar não é ele? Né? Exatamente. Mas a jurisprudência toda diz que é assim. Mas pode ser que você pegue uma eu pessoa perdi uma causa que diga que não é entendeu assim. como eu perdi, eu já perdi. Mas perde, E porque aí, assim, você não e aí sabe. você vai, mas aí eu recorro ao Tribunal Reforma. Cai numa Câmara.
Aí é um problema. Na verdade, a gente não pode ficar na mão do judiciário. A gente bem sabe como está funcionando. Eu sou advogada e eu falo isso com a maior clareza do mundo. Várias vezes eu tenho até vergonha. Eu falo, olha isso, eu estudei para isso, para ver isso. Na verdade, quem leu o teu processo foi o porteiro, não foi nem o aí juiz. você fica até com raiva. Você fala assim, gente, eu chego para os meus clientes e eu falo, mesmo no escritório, quando eu também sou advogada de outros síndicos, né? Meu escritório ele também atua contra os síndicos. Eu chego e falo, escuta, não vamos entrar com ação judicial. Aí ele fala, mas eu estou te pagando para isso. Eu falei, exatamente, você vai me pagar para isso se você não me ouvir primeiro. Vamos tentar conversar primeiro, vamos tentar técnicas de mediação. Aí eles falam, não, mas eu já tentei conversar. Eu já estou há 2 anos conversando. Eu falei, então, mas é o senhor que está conversando. O senhor me dá a oportunidade de eu tentar para o senhor? Aí ele fala, se você quiser, mas eu já vou avisando, não vai resolver em nada. Eu falei, tá bom, então, deixa comigo. Me passa o contato, aí eu entro em contato sozinha, converso sozinha, já ouvi como é que é a minha outra parte, e aquilo que eu falo, consigo resolver? Consigo. Pouquíssimas vezes, a não ser em ações de cobrança, que eu tenho que realmente procurar o judiciário. Fora isso, as demandas são todas resolvidas numa mesa redonda, com técnicas de mediação e muito bom senso, tolerância, sabe? A gente traz de volta alguns princípios e valores que estão tão esquecidos para os seres humanos, né? Hoje eu coloquei um post assim, hoje, seja extraordinário. O que é ser extraordinário? É buscar realmente ferramentas que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Quando eu fiz o curso da Ana, eu fiquei totalmente comovida. Eu falei, eu vou tratar disso dentro de tudo. Aí eu falei para ela outro dia, a gente estava falando por telefone, eu falei, você sabia que eu uso as técnicas de mediação para resolver também divórcios? Eu faço divórcios há 15 anos. Ah, mas como assim? Eu falei, quando o casal se separa, eles viram condôminos. Não é? Quando não divide o patrimônio, ele se torna condômino um do outro. Aí a Ana falou, sério? Eu falei, sério, eu utilizo as técnicas para tudo. Para tudo. Para tudo. As pessoas querem brigar. Na área pena que eu não te conhecia 17 anos atrás. Na área, casar de novo, já está sabendo assim, meu contato. Olha, no divórcio, nas separações, quando existe, a gente chama até o divórcio colaborativo, né? É essencial a mediação. Né? Porque assim, não tem ex-pai, não tem ex-mãe. Né? Existe ex-marido e ex-mulher, mas ex-pai e ex-mãe não tem. Então, com as técnicas todas, com as pessoas utilizando a mediação, tudo flui muito melhor. O desgaste é muito menor emocionalmente. A não ser as pessoas que têm a patologia, tem gente que precisa do conflito para viver. Né? Então, aquele que você falou é o reclamante médico, profissional. Ele outro profissional. Aí já é um mas problema. Aí é um desvio. Mas as pessoas, naturalmente, elas querem solução para os seus conflitos. Né? Elas querem viver em paz. É o que mais se pergunta. O que você quer na vida? Eu quero paz, eu quero saúde. Antes do dinheiro, as pessoas falam, eu quero saúde, eu quero paz. Eu quero saúde, vem em primeiro lugar. Seja paz, né? Bom, nós estamos aqui no final do nosso programa. Muito aprendizado aí com as nossas convidadas. Eu estou aqui aprendendo tudo, gente, porque é um assunto realmente que vale a pena, que vale a pena a gente observar, ouvir e também buscar essas soluções na vida a dia, porque elas estão falando, vem um monte de histórias na minha cabeça, de coisas que já aconteceram, já vivenciei, e é muito bacana. Você vê, muitas vezes a gente não sabe que tem essas ferramentas na nossa mão e poderia, né, facilitar muito a nossa vida, com certeza. Então, acredito sim que muita gente aí, como eu, também se identificou com muitas situações aí que vocês comentaram. Queria que deixassem um grande abraço a vocês, mais uma vez, agradecer a presença de vocês e que vocês deixassem agora o recadinho para os nossos síndicos, para o nosso público que vem assistindo e dar importância realmente para esse assunto que é tão sério agora, né, que vem sendo cada vez mais utilizado em condomínios. Bom, eu quero primeiro novamente agradecer, né, de estar aqui mais uma vez, agradecer a Vanessa, que eu falei para ela, venha, né, trazer a informação que é possível, sim, em determinados casos, o síndico utilizar a mediação. Né, e no mês que vem, dia 29, eu vou estar em Cuiabá, num projeto
que sou eu, o Dr. Miguel Zain, Alexandre, né? o Alexandre Franco, que é do Rio de Janeiro, Dr. Miguel Zain, Cuiabá, Alexandre Franco, Rio de Janeiro, e o engenheiro Mário Galvão, que é de Brasília, que é o projeto Qualificar Condomínios, que tem o apoio do Síndico Legal. E esse projeto, primeiro nós vamos fazer uma palestra de sensibilização, de conscientização, de integração, do que as pessoas precisam saber para viver melhor em condomínio em algumas áreas, né? E a nossa ideia é falar aí para o Brasil todo, trazendo essas informações. Muito obrigada, tá? viu, doutora Ana Luísa Pretel? Esse curso que ela fala, esse curso eu sempre ministro para síndicos, eu ministro pela Gabor, RH, é importante falar, né? Que é do parceiro. Sim. Né? Então, eu faço o curso lá pela Gabor RH. E para os mediadores, para maio, provavelmente, eu vou fazer um aperfeiçoamento, o 6º já, em mediação condominial para mediadores. Né? Então, eu falo para os síndicos e falo para os mediadores. E a gente aqui vai acompanhando toda essa evolução aí, né, todo esse trabalho da Ana Luísa Pretel, que, bom, a gente deixa você ir para Cuiabá, mas contanto que você volta, tá bom? Não, eu volto. É bate e volta. As pessoas falam assim, você está passeando. Gente, para qualquer um que trabalha fora, sabe? Trabalho. Às vezes, isso daí. Eu sempre conto que uma vez eu fui para o Rio de Janeiro, uma das vezes que eu ministrei curso lá também, eu atravessei a ponte Rio-Niterói 2 vezes e não vi o mar. As 2 vezes era à noite, não vi o mar. Mas é verdade. Né? Então, assim, você vai e volta. Óbvio que você vê a paisagem, conhece um monte de gente diferente, com costumes diferentes, condomínios diferentes. E vai propagando culturas também, culturas diferentes. É muito importante, né? Isso. Culturas, problemas diferentes. Eu espero que o pessoal de Cuiabá aí fique ligadinho também na UpTV, porque estamos aí no mundo inteiro. Né? Então, por isso que eu estou falando. O pessoal de Cuiabá, o pessoal da região, Sinop, Rondonópolis, né? As cidades lá são magníficas. Vocês não têm ideia, as cidades que tem lá são maravilhoso, lindas. Né? Né? Vanessa, por favor. Me sinto muito honrada, fiquei muito contente e feliz de saber que tem um canal tão bacana, tão interessante, que faz essa corrente do bem. Porque o que a gente faz aqui é a corrente do bem. Né? A mediação e a conciliação, a arbitragem veio para somar com tudo isso. Então, pessoas de bem têm que estar com as ferramentas certas, os síndicos precisam, é uma necessidade hoje, ter essas ferramentas para tentar fazer a diferença na vida das pessoas. Condomínio, ele é feito de pessoas, assim como as empresas. A única diferença é que condomínio não oferece lucro, mas o resto é uma empresa que é feita de pessoas. E a gente tem que buscar isso. Essa oportunidade de falar para uma síndico para fazer a diferença, o bom senso que você falou, a tolerância, não é? E tendo essa possibilidade de fazer com que as pessoas vivam nesse ambiente muito mais feliz, essa é a mensagem que eu quero passar, para que a gente seja a diferença na vida dessas pessoas, para que elas vivam de forma extraordinária e que passem essa corrente do bem para frente, para a gente viver de forma diferente e muito melhor. Eu agradeço mais uma vez, obrigada. Obrigada. Bom, a gente termina então o programa com chave de ouro, né, Mauro? Dando boa noite a todos. Boa noite a todos. Com muita chuva lá fora, né? Muita chuva, os trovões. Assim, muitos enormes. trovões aqui, gente. E lembrando que o Brasil não tem dimensões continentais, né? Nós temos um país gigantesco e de norte a sul muda todos os costumes, todas as regras. Então tem condomínios de todos os tipos. Mas nós estamos aqui para privilegiar todos vocês. Né? Então, tanto para a gente é legal que venha de Cuiabá, do Xingu, do Sul, não importa. O que importa é que a gente traga soluções para que vocês tenham uma gestão melhor possível. É isso daí. Estamos encerrando, então, o programa Síndico Solution. Fiquem ligados. Toda segunda-feira, às 20 horas, aqui na UpTV.